Na aula passada, a gente falou sobre present continuous, ok? O que a gente usa quando a gente quer falar sobre ações que estão acontecendo agora, ações que estão progressando, que estão em progresso na vida de uma pessoa. E também dá para usar com futuro planejado. Mas nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o simple present, ok? A gente usa esse simple present muito, mas muito. Então vamos ver alguns casos que você for usar o simple present. Primeiro, a gente usa with facts or general info, truth, ok? So, a gente usa quando a gente quer falar sobre fatos, informação no geral, ou verdades que são gerais, ok? Number 2, a gente usa with habits, customs, or events que acontecem periodicamente, ok? So, hábitos, costumes, eventos que acontecem periodicamente. E também a gente usa quando você está dando direções, give directions, explicando para alguém como chegar até algum lugar. E quando você conta histórias, piadas, ok? Ou coisas que acontecem em tempo real. So, esses são alguns casos que você for usar esse modo do simple present. Ok? Fatos, informação em geral, ou verdades que todo mundo sabe, né? Que são verdades gerais. Hábitos, costumes, eventos, todas essas coisas que acontecem periodicamente. Give directions, quando você fala para alguém como chegar até alguns lugares, né? Dando direções. E contando histórias, tell stories, jokes, coisas que acontecem no tempo real. Tipo sports events, ok? Eventos de esporte, etc. So, sabendo disso, agora a gente vai ver a nossa estrutura. Porque a estrutura do simple present é bem interessante. Então, vamos dar uma olhadinha. Ok, so, dando nossa estrutura, como que é na estrutura? So, depende nos sujeitos. A gente tem I, you, we, they, ok? Plural. E depois, we have he, she, it, singular. Ok, so, a gente tem esses dois casos porque a estrutura é diferente, ok? So, começando com I, you, we, they, plural, como que é a estrutura? Bom, we have our subject, e aqui você vai usar o verbo, e se você quiser, your time reference. So, vamos ver nossos exemplos no afirmativo, negativo, interrogativo. So, vamos ver. So, a gente pode escolher um desses 4, mas vamos ficar com o número 2 por enquanto, falando de hábitos, costumes, porque isso é uma coisa que a gente vai usar muito, né, por causa falando sobre nossas rotinas e tal. So, vamos falar sobre a rotina da família, então a gente usa we. Ok, so, we eat dinner at 7 p.m., ok? Jantamos às 7 horas. Vocês, dá pra ver aqui que eu tenho meu sujeito, right? Meu verbo e o restinho da nossa frase. Estou falando sobre o que a gente faz, ok? We eat dinner at 7 p.m. Meu verbo, ele não muda. Okay? Ele continua a mesma coisa. Se eu olho um outro exemplo, I study English on Mondays, ok? Eu estudo inglês segunda-feira, ok? So, nosso verbo não muda, é bem tranquilo. Sujeito, verbo e o que você está falando sobre o seu verbo sujeito, o que ele está fazendo. No negativo é onde ele fica um pouquinho diferente. Então, se a gente tem nosso primeiro, we eat dinner at 7, para fazer ele negativo, ok, so, se a gente faz ele no negativo, we eat dinner at 7, tem alguma coisa diferente aqui no negativo? E aqui a gente usa o auxiliar do, mas no negativo, se a gente fala don't. Esse don't é a combinação de do
e not. Do, isso é um auxiliar. É algo que ajuda, coloca a gente nesse tempo do simple present, ok? So, ele é essa combinação de do e not, que a gente fala don't. So, no negativo, we don't eat dinner at 7. Para fazer uma pergunta, a gente vai usar esse auxiliar do. So, do you eat dinner at 7? E aqui que fica a nossa pergunta. Do you eat dinner at 7? Vocês vão anotar que meu verbo não muda de jeito nenhum, em nenhum sentido, ok? Ok, se a gente olha nosso segundo exemplo, no negativo, I don't study English on Mondays, ok? I don't study English on Mondays. Question, do you study English on Mondays? E aí fica a nossa pergunta. Então, gente, nossa estrutura, subject, verb e o restinho do seu frase, né? O que você está falando, pode ser uma referência de tempo, pode ser o que eles estão fazendo com esse verbo, ok? So, isso é como ele fica no I, you, we, they, plural. Mas vamos ver aqui como que ele fica com he, she, it, singular, quando a gente tem nossos sujeitos singulares. Bom, a gente tem nosso sujeito, subject, e o verbo, você vai adicionar, isso mesmo, o S. Verb mais o S e your time reference or o restante do seu frase. Vamos ver alguns de nossos exemplos. No afirmativo, negativo, interrogativo. Ok, Sally run é meu verbo every morning. Tô falando sobre os hábitos da Sally, ok? O que ela faz toda manhã. Ela corre. Aqui, no verbo, a gente adiciona o S. Sally runs every morning. Se eu coloco um outro, my mom shops on Fridays, ok? Minha mãe faz compras nas sexta-feiras. My mom shops on Fridays. Nossos verbos recebem o S no verbo. E uma coisa que é bom para vocês lembrarem, esse verbo com S pertence às mesmas regras que a gente aprendeu lá alguns aulinhas atrás, quando a gente muda singular para o plural. Então, essas mesmas regras aplicam aqui. Regras do singular para o plural, ok? Então, essas são as mesmas regras do singular plural do módulo 3, ok? Se vocês lembram, mas essas mesmas regras pertencem, ok? Dá uma revisada lá no módulo 3, singular para plural, porque as mesmas regras pertencem com os verbos também, tá bom? Não somente os substantivos. Continuando, vamos colocar nossos exemplos no negativo. Sally blank run every morning. Bom, igual que a gente tinha aqui no negativo, o auxiliar do também existe aqui, mas em vez de do, a gente usa algo que chama doesn't, que é o does com not. Instead of do, not, don't, que a gente usa para o I, you, we plural, para os sujeitos singulares, você usa o does not. Sally doesn't run every morning. Aqui nessa frase você está vendo algo diferente do afirmativo? É isso mesmo. Vocês estão pensando, mas Liso, você esqueceu o S. Mas não esqueci não, gente. Aqui, no negativo, seu verbo perde o S, tá? Então, seu verbo volta de ser normal no negativo, ok? Ele só tem o S aqui no afirmativo. No negativo, ele perde o S. Já não tem mais. Nosso segundo exemplo. My mom doesn't shop on Fridays. Minha mãe não faz compras nas sextas-feiras.
Então, o verbo voltou a normal, tá? Vamos ver como que ele fica no interrogativo. So, igual que a gente começou com o nosso auxiliar do, também vamos começar com o nosso auxiliar does para criar a pergunta. Então, does Sally run every morning? E does mom? E does... isso é interessante. Aqui eu usei my mom. Então, se alguém tá perguntando, eles vão falar sua mãe em vez de minha mãe. So, does your mom shop on Fridays? Começou com o nosso auxiliar does. E também lembrando que o verbo continua o normal. Então, vamos dar uma revisãozinha, tá? Porque é muita coisa.